Meus amigos, o tema que vamos tratar a partir deste momento é como e por que o progresso político, econômico e social foi abortado no Brasil ao longo da história. Este tema que nós vamos abordar a partir deste momento tem muito a ver com uma das questões que têm sido levantadas por muitos brasileiros de não entender por que o Brasil, um povo inteligente que tem, com os recursos naturais em abundância que possui, não consegue promover o seu desenvolvimento em nível similar ao que acontece com os países mais desenvolvidos do planeta. Trata-se de um enigma que nós procuraremos esclarecer a partir deste momento. É importante que este depoimento que eu faço a partir deste momento sirva de reflexão de todos aqueles que têm acesso a esse vídeo. Não só a esse vídeo, mas também a um texto que vamos publicar através de vários meios, através de várias redes sociais, a fim de que o povo brasileiro possa ter uma compreensão exata das razões pelas quais o país não teve o seu desenvolvimento no nível desejado pela maioria de sua população. O que nós pretendemos abordar a partir deste momento, apresentar a partir deste momento, são os fatores responsáveis pelo insucesso do Brasil na construção do seu progresso político, econômico e social ao longo da história. E apontar o que fazer para reverter esta situação. É importante observar que em sua trajetória ao longo da história, de mais de 500 anos, o Brasil vem acumulando problemas que não foram resolvidos no período colonial, quando o Brasil foi colônia de Portugal, que não foi resolvido durante o Império e também durante a República, entre os quais o principal deles, que é a sua independência, que nunca foi conquistada efetivamente, porque depois da colonização de Portugal, o país se manteve dependente do mercado mundial e também sob o domínio do imperialismo britânico de 1810 até 1929 e dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial até o presente momento. Apenas de 1930 a 1945, durante o governo Getúlio Vargas, não houve ingerência externa no Brasil, porque as grandes potências capitalistas estavam tentando superar a Grande Depressão Econômica iniciada em 1929. E logo após se envolveram na Segunda Guerra Mundial. Além de não ter conquistado a condição de país realmente independente, o Brasil implantou uma república que foi proclamada em 1889, que sempre favoreceu os interesses dos poderosos nos seus 131 anos de existência, e que, durante esses 131 anos, só apresentou
características democráticas apenas durante 50 anos. Ou seja, durante os 131 anos de república, nós só tivemos 50 anos como república democrática. Os outros anos, ou seja, os outros 81 anos de república no Brasil, se caracterizaram pelo autoritarismo e por ditaduras. Nos 520 anos de existência do Brasil, o povo brasileiro viveu 470 anos sob a tirania do colonizador português, do absolutismo durante o Império e de regimes autoritários durante a República. Ou seja, dos 520 anos de existência no Brasil, 470 foram de regimes autoritários durante a colônia, durante o Império e também durante a República. Durante o período colonial, de 1500 a 1822, Portugal não tomou nenhuma iniciativa para que se desenvolvesse a universidade no Brasil, ao contrário da Espanha, França e Inglaterra na América colonial, que se preocuparam com o desenvolvimento da cultura de suas colônias, onde foram implantadas inúmeras universidades desde 1538. Apenas após 300 anos de colonização, com a vinda da família real portuguesa ao Brasil em 1808, devido à ocupação de Portugal pelas tropas napoleônicas, é que ocorreram as primeiras iniciativas culturais no Brasil, com a criação de faculdades, como em 1808, a Faculdade de Cirurgia da Bahia, a Faculdade de Medicina da Bahia, em Salvador, e a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, contribuindo desta forma para o atraso cultural do país, com reflexos negativos em seu desenvolvimento. Há o entendimento de que uma das razões pelas quais o Brasil é o único país, é um dos poucos, digo melhor, um dos poucos países da América Latina que não tenha nenhum prêmio Nobel, nem muito menos, nem mesmo em literatura, no campo da literatura, se deve ao atraso cultural que o Brasil ainda se ressente no momento. Atraso cultural esse, com reflexos negativos em seu desenvolvimento. Então, uma das razões do atraso do Brasil decorre exatamente do atraso na implantação de universidades em nosso país. E a responsabilidade disso é do colonizador português. Em 1810, Dom João VI, rei de Portugal, assinou um acordo que concedia tarifas favorecidas aos produtos britânicos. Quando Dom João VI fugiu de Portugal das tropas napoleônicas para o Brasil, toda a corte portuguesa se deslocou para o Brasil em caravelas, contou com o apoio da Armada Britânica. Então, Dom João VI se tornou devedor da Inglaterra desse suporte, deste apoio que deu ao fugir de Portugal para o Brasil. Então, isto fez com que, além de Portugal ter se tornado um país dependente do Reino Unido,
da Inglaterra, o Brasil também herdou nesta dependência. Porque Dom João VI, rei de Portugal, assinou um acordo que concedeu tarifas favorecidas aos produtos britânicos que fossem colocados no mercado interno no Brasil. A partir daí acentuou a dependência econômica de Portugal e do Brasil em relação ao Reino Unido, comprometendo o desenvolvimento da futura nação brasileira. Durante o período colonial, houve repressão contra várias revoltas que ocorreram no país, visando sua separação de Portugal, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira, em 1789, e a Conjuração Baiana, em 1798, quando houve muitos mártires da luta pela independência do Brasil, como é o caso de Tiradentes. Com o retorno de Dom João VI a Portugal, em 1821, seu filho, Dom Pedro I, o substitui como imperador no Brasil. E decide, no dia 7 de setembro de 1822, proclamar a independência do Brasil, em relação a Portugal, com o objetivo principal de manter a unidade territorial do Brasil e evitar o fracionamento em vários países, como que ocorreu nas colônias espanholas. Dom Pedro I manteve a unidade do território do Brasil, agradando aos interesses dos grupos que dominavam a colônia na época. A proclamada independência do Brasil em 1822, é importante observar, que diferiu da experiência dos demais países da América Latina, porque não apresentou as características de um típico processo revolucionário, nacional libertador, porque foi abortado pelo episódio da transmigração da família real portuguesa para o Brasil, quando a colônia acolheu a estrutura e os quadros do Estado metropolitano português em 1828. Quer dizer, a vinda da família real para o Brasil foi extremamente negativa, porque o rei de Portugal, Dom João VI, impôs que o Brasil, quer dizer, impôs uma independência, quer dizer, concedeu uma independência, e foi apenas aparente, que ela não se realizou, inclusive até hoje. De modo que o episódio da independência, na realidade, não se realizou na plenitude, porque ela não foi uma conquista do povo brasileiro, e sim concedida por Portugal, e que, por sinal, o Brasil, por intermédio de Dom Pedro I, pagou a Portugal pela independência. Quer dizer, a independência no Brasil foi comprada, foi concedida por Portugal, e o Brasil ainda teve que pagar Portugal por sua independência, depois de colonizar o Brasil por 322 anos. O nativismo revolucionário, é importante observar, sob as influências dos ideais do liberalismo e das grandes revoluções de fins do século XVIII, como a Revolução Americana, a Revolução Francesa, e também as guerras de independência na América Latina, com Simão Bolívar e outros grandes libertadores da América Latina, no Brasil se deu lugar à lógica de mudar conservando. Quer dizer, houve uma mudança, deixou de ser colônia para ser um país independente, entre aspas. Porque, quando eu afirmo mudar conservando, significa que houve uma mudança, mas conservou os privilégios
privilégios que prevalecem até hoje. Esta é uma das razões do atraso do Brasil. A independência do Brasil foi também uma independência sem revolução, porque não houve mudanças na base econômica da nação. O Estado que nasce da independência do Brasil mantém o abominável latifúndio e intensifica a não menos maldita escravidão, fazendo desta o suporte das estruturas econômicas herdadas da colônia. Dom Pedro I autorizou enormes gastos com a Guerra da Cisplatina, que ocorreu de 1825 a 1828, entre Brasil e Argentina, pela posse da província da Cisplatina, atual Uruguai. O dinheiro gasto nos combates desequilibrou financeiramente bastante a economia brasileira, já desfalcada com pagamento a Portugal pelo reconhecimento da independência do Brasil. Porque, como eu falei, a independência foi comprada pelo Brasil a Portugal. O desfecho desfavorável ao Brasil com a Guerra da Cisplatina, que desejava que o Uruguai continuasse integrado ao Império do Brasil, porque a província da Cisplatina era integrada ao Império do Brasil. Então, o desfecho desfavorável com a Guerra da Cisplatina entre o Brasil e a Argentina agravou a crise política do país e foi um motivo a mais para a insatisfação dos brasileiros em relação ao imperador Dom Pedro I, que abdicou ao trono em 7 de abril de 1831, depois do assassinato do jornalista Líbero Badaró, grande crítico do Império do Brasil, que fez com que se tornasse precária a sustentação política do imperador. Comentava-se na época que Líbero Badaró teria sido assassinado por aliados defensores do Império. Durante o Império, com Dom Pedro II, que sucedeu a Dom Pedro I, Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, ocorreram várias revoltas localizadas, destacando-se entre elas a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a revolta dos Malês e a sabinada na Bahia, e a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sem que ameaçassem os detentores do poder. Com Dom Pedro II, o Brasil se envolveu também em guerra contra o Paraguai, que foi o maior conflito armado internacional ocorrido entre os anos de 1864 e 1870, na América do Sul. O Paraguai era um modelo de desenvolvimento, independente e único na Bacia do Prata, que desagradava a Inglaterra, que era a potência econômica dominante na época, que para sujeitar o Paraguai ao capitalismo inglês, manipulou o Brasil, a Argentina e também o Uruguai, para que guerreassem e destruíssem o modelo econômico do Paraguai. Contra o governo paraguaio, o Brasil, a Argentina e o Uruguai firmaram um acordo militar, chamado de Tríplice Aliança, que derrotou o Paraguai após mais de 5 anos de lutas, durante os quais praticaram um massacre de sua população, que alguns historiadores consideram ter havido um genocídio. Com relação ao Brasil, a Guerra do Paraguai custou milhares de vidas e afetou bastante a economia brasileira, sendo necessário tomar vários empréstimos da Inglaterra para manter o equilíbrio financeiro do país. A Inglaterra não participou diretamente da guerra, mas foi o único país a lucrar com ela, porque ampliou seus mercados e o Brasil aumentou sua dívida com o Reino Unido, aumentando sua dependência do imperialismo britânico.
Importante observar que essas duas guerras, a Guerra da Cisplatina, entre Brasil e Argentina, que resultou na criação do Uruguai como país, graças à intervenção britânica, porque a Inglaterra foi quem atuou como mediador do conflito, e no final essa Guerra da Cisplatina, como também a Guerra do Paraguai, significou gastos militares que o Brasil teve que assumir e teve que financiá-lo com recursos oriundos exatamente da Inglaterra. Financiou não só o exército argentino como o brasileiro, no conflito, na compra de armamentos, como também na Guerra do Paraguai, financiou também os três países, e o Brasil se endividou também, e se tornou, por conta desse gasto, desta dependência do financiamento britânico, se tornou o devedor exatamente do imperialismo britânico. E aí, com isso, aumentando sua dependência em relação ao imperialismo britânico. Alcançando seu auge entre 1850 e 1870, o regime imperial entrou em declínio, posteriormente, com o desenrolar de vários acontecimentos. O fim do tráfico negreiro e do escravismo, a introdução da mão de obra imigrante e os embates com militares e religiosos foram questões fundamentais que abalaram a monarquia. Então, o fim do tráfico negreiro e do escravismo contou com a oposição das oligarquias rurais existentes no Brasil, que desejavam a manutenção da escravidão para continuar vivendo as benesses da vida que eles possuíam naquela época. Então, o fim do tráfico negreiro e do escravismo por imposição britânica. A introdução da mão de obra imigrante, por sinal, ocorreu, mas não resolveu de todo o problema da mão de obra. Passou a haver um problema de mão de obra no Brasil por conta do fim do tráfico negreiro e da escravidão. E os embates com militares, porque os militares desejavam maior espaço de poder dentro do império e que não era concedido pelo imperador. E também conflitos com a Igreja Católica, porque Dom Pedro II era maçom e a Igreja Católica combatia fortemente a maçonaria. Então, o conflito com as oligarquias rurais, com o exército e com a igreja, isso daí contribuiu fortemente para que houvesse o golpe militar que derrubou a monarquia e proclamasse a república no Brasil. O primeiro golpe contundente contra Dom Pedro II aconteceu no ano de 1888, quando a princesa Isabel autorizou a libertação de todos os escravos, como já disse, por imposição britânica. A partir daí, o governo perdeu o apoio dos escravocratas, ou seja, das oligarquias rurais. O último pilar que sustentava a existência do poder imperial. No ano seguinte, ou seja, em 1889, o acirramento nas relações entre o exército
e o Império foi suficiente para que um golpe militar derrubasse a monarquia e proclamasse a República no Brasil. O fim do Império, em 1889, com a proclamação da República no Brasil, não resultou da luta do povo brasileiro, e sim de um golpe de Estado, patrocinado pelo Exército, com o apoio das oligarquias econômicas que dominavam o país no final do século XIX. Repetiu-se com a proclamação da República o que ocorreu com a independência do Brasil, que não resultou da luta do povo brasileiro, mas sim da vontade da monarquia portuguesa. A República, que nasce de um golpe de Estado, mantém o modelo econômico agrário exportador e privilegia os interesses das oligarquias desde 1500, com o execrável latifúndio herdado do período colonial. Deplorável também foi a manutenção da subordinação do país em relação à Inglaterra desde 1810, após a chegada da família real. A dominação britânica de 1810 até 1929. Essa dominação ocorreu de 1810 a 1929. E o modelo agrário exportador, que se estruturou com base no latifúndio e no trabalho escravo durante o período colonial, e o Império se constituíram em gigantesco entrave ao desenvolvimento do Brasil, com reflexos até hoje. A República, que durou de 1889 a 1930, e foi denominada de República Velha, ou Primeira República, teve dois momentos: a República da Espada e a República Oligárquica. A República da Espada, de 1889 a 1894, abrange os governos dos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, quando foi imposta, digo melhor, esse é o termo, a Constituição, que iria nortear as ações institucionais durante a República Velha. Este período foi marcado por crises econômicas, como a do encilhamento, e por conflitos, como a Revolução Federalista e a Revolta da Armada. Então foi um período bastante conturbado este. A República Oligárquica, que foi de 1895 a 1929, cujos governantes foram civis, foi marcada pelo controle político exercido sobre o governo federal pela oligarquia cafeeira paulista e pela elite rural mineira, na conhecida política do café com leite. Foi neste período ainda que se desenvolveu mais fortemente o coronelismo, garantindo poder político regional às diversas elites locais do país. Este período marca também a ascensão e queda do poder econômico dos fazendeiros paulistas, baseada na produção do café para exportação. Durante esse período houve vários conflitos sociais, como a Guerra de Canudos, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, a Guerra do Contestado, entre Paraná e Santa Catarina, o tenentismo, a revolta dos tenentes dentro do exército, a Coluna Prestes e o cangaço. A crise econômica mundial de 1929, que atingiu profundamente a produção cafeeira brasileira, e a crise política resultante da eleição fraudulenta do sucessor do então presidente Washington Luiz, redundou na denominada Revolução de 1930 e na ascensão ao poder de Getúlio Vargas, que levaram à queda da República Velha, encerrando um lamentável período da história do Brasil, porque ainda fez prevalecer no país o modelo agrário exportador
que se estruturou com base no latifúndio desde 1500 e manteve a subordinação do país em relação à Inglaterra desde o Império a partir de 1810. Então dá para perceber que o país enfrentou inúmeros obstáculos que não foram superados nem durante o Império, quando se tornou independente, entre aspas, nem durante a República, quando foi proclamada em 1889, independência e república essas que não contaram com a efetiva participação do povo na sua realização. A Revolução de 1930 trouxe como um fato relevante a primeira tentativa de promover a emancipação nacional com o desenvolvimento econômico do Brasil não dependente do mercado mundial, não subordinado ao capital internacional e às grandes potências capitalistas, que foi encetada pelo presidente Getúlio Vargas, que assumiu o poder com a denominada Revolução de 1930, que levou ao fim da República Velha, que assumiu o poder imprimindo ao seu governo a política de caráter populista e nacionalista de 1930 a 1945. Na qual algumas das demandas populares foram satisfeitas, como é o caso das leis sociais introduzidas pelo governo, ainda existentes até hoje, que representaram concessões às camadas sociais subalternas do Brasil, além de contribuir para o avanço do capitalismo no Brasil. Atendendo demandas da burguesia nacional. De 1930 a 1945, não houve ingerência externa no Brasil por parte das grandes potências, o que estavam empenhadas na superação da depressão econômica mundial a partir de 1929 e envolvidas na Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. No dia 29 de outubro de 1945, por pressão do governo dos Estados Unidos, militares invadiram o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e forçaram a renúncia do presidente Vargas. Quando Vargas retornou ao poder em 1950, pela via eleitoral, houve a tentativa, ele tentou manter a política populista e nacionalista, que foi, entretanto, abortada ao ser alvo do governo norte-americano e de seus aliados internos que o queriam fora do poder e levaram a seu suicídio em 1954, tendo sua atitude representada também o ato final do primeiro governante do Brasil que pautou sua ação em defesa da soberania nacional. Foi o primeiro governante no Brasil que colocou no centro da sua preocupação a defesa da soberania nacional. Quer dizer, o país se desenvolver independente em relação ao exterior, seja dos mercados e seja em relação às grandes potências. É claro que dois fatos favoreceram
a adoção dessa política. Primeiro, que as grandes potências estavam preocupadas com a depressão econômica, que eclodiu em 1929. E segundo, se envolveram no conflito da Segunda Guerra Mundial. Isso possibilitou ao governo Vargas realizar uma política de caráter populista e nacionalista, pautado pela defesa da soberania nacional. A segunda tentativa de promover a emancipação nacional aconteceu com o desenvolvimento econômico do Brasil, não dependente do mercado mundial e não subordinado ao capital internacional e às grandes potências capitalistas, quando assumiu o poder o presidente João Goulart, que era um discípulo de Getúlio Vargas, quando, a partir de 1961 até 1964, procurou encetar a mesma política populista e nacionalista a implementar as denominadas reformas de base, que reunia iniciativas que visavam as reformas bancária, fiscal, urbana, administrativa, agrária e universitária. Incluía também oferecer o direito de voto para analfabetos e as patentes subalternas das Forças Armadas. As medidas do presidente João Goulart buscavam também uma participação maior do Estado nas questões econômicas, regulando o investimento estrangeiro no Brasil. Entre as mudanças pretendidas pelas reformas de base estava, em primeiro lugar, a reforma agrária. O objetivo era possibilitar que milhares de trabalhadores rurais tivessem acesso às terras em mãos do latifúndio. A nova lei de remessa de lucros buscava reduzir o altíssimo índice de lucros que as grandes empresas estrangeiras remetiam do Brasil para suas matrizes, como ainda acontece até hoje, por adotar uma política populista e nacionalista. João Goulart foi deposto do poder em 1964, sob o pretexto de que pretendia comunizar o Brasil. O golpe de Estado de 1964, que derrubou o governo João Goulart, foi uma contra-revolução, porque foi uma reação conservadora à possibilidade de uma transformação efetiva e radical proveniente de baixo durante o governo Goulart. Os governantes que sucederam Getúlio Vargas e João Goulart adotaram políticas que comprometeram o futuro do Brasil, aumentando sua dependência política, econômica e tecnológica em relação ao capital internacional e, sobretudo, aos Estados Unidos. O governo Eurico Dutra, que sucedeu o governo de Getúlio Vargas em 1946, tornou o Brasil subordinado aos Estados Unidos, cuja aliança com o governo norte-americano repercutiu em ações políticas de natureza autoritária. No plano interno, ao colocar na ilegalidade o Partido Comunista, caçar mandatos de parlamentares deste partido e exonerar funcionários públicos pertencentes ao mesmo partido, além de romper relações diplomáticas com a União Soviética. O governo Juscelino Kubitschek, por exemplo, que sucedeu o governo Vargas após 1954, centralizou o desenvolvimento do país em São Paulo, contribuindo decisivamente para ampliar desigualdades regionais existentes no Brasil. Foi aprofundada a desnacionalização da economia brasileira, com o capital estrangeiro assumindo o comando do processo de industrialização do Brasil, e a indústria nacional ficando relegada à sua própria sorte ao sofrer a concorrência dos grupos externos. A industrialização brasileira, é importante observar isso, que avançara sob a liderança da empresa nacional durante o governo Vargas, é desbancada pelo capital estrangeiro, que passa a assumir
progressivamente o controle dos ramos mais dinâmicos da economia brasileira. E essa situação prevalece até hoje. Praticamente mais de 80% dos ramos industriais mais dinâmicos da economia brasileira são controladas pelo capital estrangeiro. E quem inaugurou esse processo foi o governo Juscelino Kubitschek. Os governantes militares que assumiram o poder com o golpe de Estado em 1964, sucedendo ao governo de João Goulart, além de desmantelarem as instituições democráticas existentes no país, cassaram mandatos de parlamentares de oposição e levaram à morte centenas de militantes de esquerda e mantiveram a política econômica do governo Juscelino Kubitschek de subordinação da economia brasileira ao capital internacional. O modelo de desenvolvimento capitalista dependente de tecnologia e capitais externas, que atingiu o auge na década de 1970, se esgotou no início dos anos 80. E nada se fez em toda esta década no sentido de reestruturar a economia brasileira em novas bases. As décadas de 1980 e 1990 marcam a mais longa e grave crise do Brasil em sua história, só superada pela crise atual eclodida em 2014. Esta lamentável situação atingiu maior gravidade a partir de 1990, quando foi adotado o modelo neoliberal de subordinação do país ao capital internacional, aumentando suas vulnerabilidades econômicas durante os governos Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer, que se aprofundaram ainda mais com o governo Jair Bolsonaro, que assumiu o poder em 2019, porque está radicalizando ainda mais na adoção do modelo neoliberal que tende a levar o país à bancarrota agravada com a pandemia do novo coronavírus, além de representar uma ameaça de desmantelamento das instituições democráticas com sua política neofascista de governo, de piora das condições sociais da população, de comprometimento da saúde da população com sua inação no combate ao novo coronavírus, a crescente degradação do meio ambiente do país e a subordinação do Brasil ao capital internacional e, em particular, aos Estados Unidos. Pelo que acabamos de expor, pode-se afirmar que o Brasil teve seu progresso político, econômico e social abortado ao longo da história, contando com a colaboração dos diversos governantes do país durante o período colonial, durante o Império e durante a República, com a exceção dos governos Getúlio Vargas e João Goulart, que tentaram promover a emancipação nacional dos obstáculos ao seu desenvolvimento. Temos aqui que prestar homenagens a esses dois grandes brasileiros que governaram o país, voltados pelo bem da nação brasileira. Esta trajetória do Brasil ao longo da história resultou da atitude subalterna de suas classes dominantes e de seus dirigentes em relação ao capital internacional e às grandes potências mundiais. O progresso político, econômico e social foi abortado no Brasil por ter sido o último país do mundo a acabar com a escravidão no século XIX. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. Não ter realizado a reforma agrária, mantendo a estrutura agrária baseada no latifúndio, que continua existindo e modernizada na atualidade, com o agronegócio. Ter atrasado na implantação de universidades, que aconteceu apenas no século XVIII.
ter introduzido a industrialização muito tardiamente, 200 anos após a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, e está sendo ameaçada de retrocesso pela desindustrialização acelerada em curso na era contemporânea. Além disso, as transformações ocorridas na história do Brasil, com a independência e a república, não resultaram de movimentos provenientes de baixo para cima, envolvendo o conjunto da população. O processo de desenvolvimento econômico e social do Brasil, ao longo da história, durante a colônia, durante o Império, durante a República, se baseou na conciliação pelo alto entre as camadas dirigentes políticos e econômicos, não escondendo jamais a intenção explícita de manterem marginalizadas ou reprimidas fora do âmbito das decisões as classes e camadas sociais de baixo, para assegurar a manutenção dos privilégios das classes sociais dominantes. Bem, diante de tudo isso que acabamos de expor, muitos perguntam o que fazer para reverter isso. É o que pretendemos mostrar agora. Para reverter esta situação e assegurar o progresso político, econômico e social do Brasil, é necessário que os futuros governos e as classes economicamente dominantes abandonem sua atitude subalterna ao longo da história em relação ao capital internacional e às grandes potências mundiais, mobilizando o conjunto da população brasileira pela conquista da independência nacional, rompendo com a dependência econômica e tecnológica para alcançar a efetiva independência política. Enquanto o país continuar sendo dependente econômica e tecnologicamente do exterior, não conquistaremos uma efetiva independência política do país. A dependência econômica será superada se houver grande esforço de futuros governos, classes economicamente dominantes e de todo o povo brasileiro no sentido de elevar a poupança pública e privada do país para evitar que o Brasil tenha que depender da atração de capitais externos de investimentos ou de financiamento de bancos internacionais. Então, quando eu ressalto a necessidade de elevar a poupança pública e privada no Brasil, significa dizer que devemos realizar um esforço, eu diria até mesmo um sacrifício, de reduzir até onde for possível o consumo, sobretudo de supérfluos, de produtos supérfluos, a fim de que nós possamos poupar ao máximo os recursos que possam ser aplicados na promoção do desenvolvimento, na realização de investimentos necessários ao desenvolvimento do país. Então, esta é a condição para que o país não dependa de capitais externos de investimento e de financiamento de bancos internacionais. Porque essa situação de captar recursos fora do país resulta exatamente do fato de nós não dispormos de recursos suficientes para promover o desenvolvimento que o país necessita. Além disso, precisamos realizar a reforma agrária para acabar com o latifúndio, sobretudo o improdutivo. Se for fortalecido o sistema de educação pública e privada, sobretudo o sistema de educação pública e gratuita, do ensino infantil ao superior, para capacitar os recursos humanos do país. Além disto,
temos que reverter a desindustrialização em curso desde a década de 1980, com a expansão da indústria brasileira, voltada para atender os mercados interno e externo. Precisamos desenvolver uma indústria nacional que nos possibilite evitar a dependência da importação de produtos industrializados do exterior. Temos que desenvolver internamente nossa indústria, porque além de evitar essa dependência externa, vai propiciar a geração de emprego e aumento da renda interna no país. E também com a expansão da infraestrutura econômica, de energia, transportes e comunicações, e da infraestrutura social, com investimentos na educação, na saúde, sobretudo nessa época em que o coronavírus está aí presente. É importantíssimo investir no fortalecimento da infraestrutura de saúde, do sistema de saúde do país, habitação popular e também saneamento básico, para dar suporte ao desenvolvimento. A dependência tecnológica, por sua vez, só será superada se houver grande esforço dos futuros governos, classes economicamente dominantes e de todo o povo brasileiro, no sentido de realizar voltosos investimentos públicos e privados em recursos de conhecimento, realizando pesquisa científica e tecnológica no Brasil, em universidades, centros de pesquisas, empresas públicas e privadas, nacionais, visando reduzir ou eliminar os gastos do país com a transferência de tecnologia. Então, temos que, se queremos conquistar nossa independência como país, independência política, temos que viabilizar nossa independência econômica e a nossa independência tecnológica. Mas, além da conquista da independência nacional, cujas soluções acabamos de propor um pouco, é preciso que seja construída no Brasil uma república verdadeiramente democrática. Do ponto de vista político, econômico e social. Para que isso se realize, é preciso que seja implantado o estado de bem-estar social nos moldes do praticado nos países da Escandinávia, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia, que são os países de mais avançado progresso político, econômico e social do mundo, segundo a ONU. É claro que adaptado à realidade brasileira, conforme recomendamos em nosso livro Invenção de um Novo Brasil, que foi publicado pela editora CRV de Curitiba. Está, portanto, nas mãos das atuais e futuras gerações de brasileiros reverterem a lamentável situação atual, construindo um futuro para o Brasil, diferente da trajetória de seu passado deplorável, que contribuam para a redenção da nação e do povo brasileiro. Estas são, meus amigos, minhas ideias de como reverter o atraso em que se encontra nosso país desde o período colonial. Este é um desafio que está posto para as atuais e para as futuras gerações. Eu imagino que essa nossa contribuição possa colaborar no sentido do povo brasileiro adquirir a consciência necessária para realizar as transformações que o país necessita e colocar um fim no enigma do atraso em que o país se encontra. A resposta está dada.
Eu quero deixar, para finalizar esta apresentação, deixar claro para meus prezados amigos que uma das preocupações que eu passei a ter nos últimos anos foi a de oferecer contribuições para apontar caminhos, não só para o Brasil, para o futuro do país. Como eu lhes falei, nós publicamos o livro A Invenção de um Novo Brasil, que foi publicado pela editora CRV, em que nós fizemos um diagnóstico da economia brasileira, desde o período colonial até a época contemporânea. E neste livro nós apresentamos exatamente as medidas que, em síntese, nós apresentamos neste vídeo. Também uma outra preocupação que eu passei a ter nos últimos anos foi de oferecer também uma contribuição no sentido de buscar solução para os problemas enfrentados pela humanidade. Esta preocupação e as soluções que nós apresentamos estão contidas no livro que publicamos, Como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo, também publicado pela editora CRV de Curitiba. De modo, meus amigos, eu espero que essa nossa contribuição seja relevante e que todos vocês possam refletir e ver que desafio da superação dos problemas do país requer uma efetiva mudança de atitude de futuros governantes, das classes dirigentes, economicamente, e também de todo o povo brasileiro. O povo brasileiro precisa adquirir a consciência de que precisa agir, atuar, e não a ficar numa posição contemplativa, sem interferir no processo de mudança política, econômica e social do país. Finalizo, meus amigos, deixando um grande abraço para todos.